Boa noite, exploradores da felicidade. Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro quinzenal. Hoje estamos aqui unidos para falar de um tema que eu quero trazer para vocês. Vamos começar a pensar na nossa vida, tá? Eu quero trazer para vocês assim, o que te impede, às vezes, de seguir no seu projeto de vida? O que te impede de atingir o seu objetivo ou até mesmo atingir o seu objetivo do dia a dia? Já parou para pensar? Ou então aquela frase, aquele ditado que todo mundo diz: vamos deixar para amanhã o que poderia ter feito hoje, não é? Então, quantas vezes você já deixou para amanhã algo que você poderia ter feito hoje? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um hábito que todos nós temos. E esse hábito, ele não ajuda muito a gente. Então, eu quero falar com vocês sobre procrastinação. Hoje o tema vai ser esse, procrastinação. Vamos entender o que é procrastinação. Vamos mergulhar nela, entender por que a gente tanto procrastina e o que ela pode causar na nossa vida. Depois que a gente entender, a gente vai mudar esse hábito da nossa vida. Então, a gente vai excluir ele e vai colocar 7 hábitos positivos que deixam a procrastinação lá longe, que ela não vai fazer mais parte da nossa vida, se a gente não querer, lógico, né? Mas antes, deixa eu me apresentar a vocês. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches. Eu faço parte do grupo Cultivando a Felicidade. O que é esse grupo? Há muito tempo nós vemos estudando sobre felicidade, bem-estar, harmonia na sua vida, plenitude, como ter uma vida mais plena. Tudo isso a gente vem estudando. E aí, um dia a gente sentou e conversou. Nossa, seria tão mais fácil se alguém chegasse e contasse para as pessoas: faz assim que é mais fácil. Então, nós fundamos esse grupo e a gente está aqui trabalhando com isso, colocando os hábitos na vida de vocês, colocando a praticidade para vocês mudarem algumas coisas que vocês querem e assim vocês atingem seu objetivo. E um desses hábitos é o que a gente vai trazer hoje. Um hábito que a gente não quer muito na nossa vida é procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar ou postergar alguma atividade ou tarefa que é importante na nossa vida e trocamos por alguma que ou é mais agradável ou é mais fácil. Quantas vezes já procrastinou essa semana? Estamos na quarta-feira ainda, hein? Quantas vezes já procrastinou? Eu vou dizer a verdade, como eu trago, vocês vão ver que eu trago muita coisa, muito exemplo que aconteceu comigo. Porque assim, é mais fácil eu falar para vocês, eu fiz e não deu certo, eu fiz, deu certo, né? Essa semana eu procrastinei a semana inteira, para dizer a verdade. Até lavar uma louça foi mais interessante do que estudar. Então, olha só, né? Como a gente procrastina, como a gente adia as coisas no nosso dia a dia, né? E quando isso acontece, quando eu deixo a procrastinação entrar na minha vida, tem várias causas que me prejudicam, né? A primeira me causa ansiedade, porque eu fico ansiosa, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso terminar o meu projeto e eu me torno ansiosa. Não permito que isso aconteça porque eu estou procrastinando. Também eu tenho dificuldade de atenção, concentração, priorização de tarefas, porque assim, alguma coisa sempre se torna mais interessante. Então, a procrastinação deixa nessa situação. Tenho falta de motivação. Eu não permito me motivar em fazer uma atividade. Depois eu faço, deixa para lá. Fico frustrada também, porque não procrastinar me deixa frustrada, porque eu não atinjo o meu objetivo. Então, por que não deu certo? Porque eu fiz eu queria tanto que isso acontecesse e não deu certo. Então, isso você procrastina e você fica frustrado. Você tem dificuldade de entender o que é verdade na sua vida, o que é realidade e o que é fantasia. A procrastinação te deixa assim. Por exemplo, quando você tem um projeto, uma ambição, alguma coisa para atingir,
Você para e fica lá fantasiando como aquilo vai ser quando acontecer, não é? Então você para e você fica lá procrastinando. Você, de vez ir fazer uma atividade, seguir as metas do seu projeto, você fica lá pensando, imaginando. Você está procrastinando. Então, olha só, né? E para mim, para dizer a verdade, o pior de todos, das piores causas que a procrastinação pode afetar na nossa vida, para mim, é você atingir a sua felicidade. Porque pensa só, enquanto eu estou procrastinando, eu não atinjo o meu objetivo. Se eu não atinjo o meu objetivo, eu não torno uma pessoa feliz, eu não torno uma pessoa plena. Olha só, você vê, muita coisa a procrastinação nos prejudica, né? Então, vamos deixar esse hábito de lado? Vamos começar? A gente já entendeu o que é, já basta só isso. Já vi que ela tem que mudar. Então, é um hábito que eu não quero. Então, vamos juntos orar? Vamos mergulhar de cabeça e livrar da procrastinação? Então, vamos lá. Separei 7 hábitos para substituir a procrastinação para vocês. Vamos nele? Pega o papel e a caneta, anota tudo e vamos lá. Uma receitinha para a felicidade. Vamos tirar essa procrastinação da nossa vida. Primeiro hábito que eu preciso implementar na minha vida. Fazer dele uma rotina. Autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo que eu preciso. Por quê? Porque assim, eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso entender quais são as tarefas que me tornam coloca na minha vida o hábito de procrastinar. Quais são essas tarefas? Que objetivo tão grande que eu tenho na minha vida que me deixa procrastinar? Então, eu preciso primeiro me conhecer. Então, o autoconhecimento é uma reflexão que você vai fazer da sua vida. Você vai entender quais são suas motivações, você vai entender o que te traz medo e quais são os pontos fracos que você tem. Então, isso você tem que entender, né? Tem gente que quer estudar, né? E o ponto fraco dele é rede social, entende? Então, assim, ele tem horas que ele está estudando, ele para e vai procrastinar olhando a rede social. Então, ele precisa entender que o ponto fraco dele é a era digital. Então, ele tem que entender isso, ele precisa analisar isso na sua vida, né? Então, o autoconhecimento nos leva a isso. Então, para eu entender, até mesmo quando eu estou num processo de me livrar da procrastinação, que eu estou nesse processo de atingir meu objetivo, algumas coisas no percurso do caminho vai acontecer. Então, com o meu autoconhecimento, eu consigo identificar eles, analisar e mudar a rota disso. Por exemplo, a frustração. Quando não deu certo alguma coisa, fico frustrado. Se eu tenho o meu autoconhecimento, eu sei, nesse momento que eu tive a frustração, eu posso substituí-la aplicando a resiliência emocional, substituo ela e continuo o caminho. Entende? Então, para isso, você precisa do autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te trazer confiança e autoestima. Então, olha só, que importante o autoconhecimento nesse processo todo. E você pode fazer um simples exercício para fazer o seu autoconhecimento. Gente, esse exercício você faz a todo momento da sua vida. Você pode fazer mensalmente, você pode fazer sempre no início de um projeto, né? Eu gosto de falar que o autoconhecimento é uma entrevista, né? Eu vou me entrevistar, eu vou me conhecer, eu vou me detalhar. Então, eu vou pegar um lugar tranquilo, eu vou sentar, pegar papel e caneta, porque eu preciso escrever, porque às vezes, quando a gente fala, não, deixa eu pensar aqui, quais são os meus valores mais importantes na minha vida? Quero pensar nisso. É esse. Gente, se você não anotar, se ficar na cabeça, você vai esquecer. Então, pega um caderninho,
Senta lá, põe a primeira pergunta: quais são os valores mais importantes na minha vida? E eu vou lá escrever. Gente, sem distração, senta, faz isso calmamente. Aí você passa para outro. Quais são os pontos fortes e fracos que eu tenho que vai ajudar eu procrastinar? Entende? Dia frio. Dia frio eu preciso ir para academia. O friozinho me ajuda a procrastinar. Acho que todo mundo, né? Então, olha só, todo mundo procrastina. Não tem um aqui que fale, não, eu não procrastino. Aquele dia frio, levantar às 7 horas da manhã para academia, duvido. Que você não tem aquela forcinha, não, vamos lá, não posso. Então, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes? Você tem que entender. O que te motiva? O que te inspira na vida? Você também tem que saber. Objetivo que eu quero atingir de curto e longo prazo. Porque eu não quero procrastinar, mas eu preciso entender meus objetivos, eu preciso saber o que eu quero atingir, para eu poder fazer direitinho e não procrastinar. Como eu lido com o estresse quando aparece um desafio na minha vida? Outro ponto. Quais são os padrões de pensamento e comportamento que me limitam? Por exemplo, eu quero fazer uma coisa e no momento eu tenho medo do resultado dela. Então, o medo te limita a realizar o seu objetivo. Então, você tem que entender o que me traz felicidade e realização. Porque a finalidade de tudo isso, do seu objetivo, é felicidade e realização. Certo? Então, vamos lá. Anota tudo, faz a sua reflexão. Primeiro passo é esse, autoconhecimento. Faça a sua reflexão. Se você precisar, às vezes você, eu não estou preciso de alguém para me ajudar. Procure um amigo. Ouça o feedback dele de alguma coisa que você precisa. E você anota o feedback dele. Mas uma coisa, gente, não deixe faltar no seu autoconhecimento. Seja honesto, tá? Seja muito honesto no seu autoconhecimento. Então, deixa as fantasias de lado e coloca o que é realidade. Porque só assim, colocando o que é realidade, a gente segue para o hábito 2. O hábito 2, você vai ver que esses hábitos, eles andam um pouco juntos, tá? Eles estão sempre juntos. O hábito 2 é definição de metas claras. Por que eu tenho que definir metas claras? Porque as metas claras que vão te guiar no seu projeto, no seu objetivo. Então, assim, se eu estipular uma meta, ela vai te dar a ação para acontecer. No momento que você teve o seu autoconhecimento, você já tem o seu objetivo. Eu quero isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Gente, no decorrer do nosso encontro aqui, vocês vão ver que eu dou muitos exemplos, tá? Alguns exemplos eu trago da minha vida mesmo, porque aconteceu comigo, deu certo, não deu certo, e eu acho que isso ajuda, né? Então, eu tô tentando ter uma vida saudável, né? Então, assim, esse é o meu objetivo, vida saudável. Então, eu tenho que definir uma meta para ter uma vida saudável, né? Então, eu vou estipular o que eu quero ter uma vida saudável. Mas, para isso, eu preciso começar a estipular umas metas. E quando eu estipulo a meta clara do que eu faço com que um pequeno movimento já me transforma na ação. Então, por exemplo, se eu quero ter uma vida saudável, então vou lá, eu quero ter uma vida saudável, então eu vou colocar a primeira meta, vou na academia. Pronto, minha primeira meta é ir à academia. Mas tá, eu vou na academia. Eu preciso ir quantas vezes na academia? Eu preciso todo dia na academia? Nossa, mas eu não sou muito chegada em atividade física. Então, se eu tiver que ir na academia, todo dia eu vou procrastinar. Então, vou por partes, vou começar aos poucos, entende? Então, assim, você tem que estipular as suas metas. Nessa definições de metas claras, eu gosto muito de usar o método SMART. O método SMART, ele te ajuda a colocar detalhadamente a meta que você quer. Por exemplo, o método SMART, ele coloca para você que você tem que especificar o que você quer, você tem que mensurar o que você quer,
você tem que ver se é alcançável o que você quer, você tem que ver se é relevante o que você quer e você tem que colocar um prazo. Então, ele é perfeito para qualquer objetivo que você quer pôr na sua vida. Você pode usar o método SMART para criar a sua meta clara. Então, por exemplo, eu tenho que especificar, então eu vou descrever o que eu quero. Então, eu quero uma vida saudável. Beleza. Mensurar. Estabelecer um critério que permite eu progredir e conseguir ver o meu sucesso. Então, eu vou mensurar. Então, a minha tática, minha estratégia para fazer isso acontecer, eu tenho que planejar e eu tenho que conseguir ver o meu progresso, né? Alcançável. Não adianta eu falar, eu vou 8 vezes na academia. Não adianta, não é alcançável, né? Então, eu tenho que certificar que as metas que eu estou estipulando sejam desafiadoras, mas sejam conscientes e realistas, entende? Que elas consigam ser finalizadas. Relevante. Então, as metas que eu coloquei vai me ajudar a chegar ao meu objetivo ou não? Então, isso eu preciso ver e esclarecer. Colocar prazo definido. Eu quero chegar ao estado saudável daqui tanto tempo. Então, você vai estipular o prazo que você quer. Então, eu acho genial esse negócio do método SMART. Então, você consegue fazer com que ele você programa as suas metas claras em cima dele. É fantástico. Vou dar um exemplo aqui de uma meta não clara, tá? Então, uma meta não clara. Quero ser mais saudável. Isso, se eu não dou a clareza, dou definição, no detalho as coisas, eu permito que a procrastinação entre. Entende? Então, por isso que ela tem que ser clara. Porque eu não tenho que dar espaço para procrastinação. Então, uma meta clara, que seria transformando essa frase não clara em forma clara, né? Eu coloquei não clara, quero ser saudável. Uma forma clara, mensurável, em cima do método SMART. Quero perder 5 quilos nos próximos 3 meses, praticando 3 vezes por semana atividade física e seguir uma dieta equilibrada. Pronto, você detalhou todo o método SMART. Outra coisa que você pode usar. Quando você detalhar a sua meta, deixa visível. Deixa visível. Porque todo dia você passa e você lê. A minha meta é, quero perder 5 quilos nos próximos 3 meses, praticando 3 vezes exercício físico e ter uma dieta saudável. Todo dia deixa num lugar que você consegue ler. Isso ajuda você manter também dentro da sua meta. Então, olha só, é fantástico. Dá para fazer, não dá? É perfeito. Então, eu tive meu autoconhecimento, eu agora vou fazer minha meta. Então, reserva um tempo para você, escolhe um tempo, senta, pode usar o método SMART ou você usa o método que você quiser, mas seja claro no seu objetivo. Seja claro em cada meta que você quer para atingir seu objetivo. Entende? Enquanto você é claro, você não vai sair da meta. Se você não sai da meta, você não dá vazão para procrastinação. Olha que genial. Então, defina a meta clara e específicas, que o inspire você tanto a ser desafiado, mas que te torne uma pessoa cada vez melhor. Então, esse foi o nosso segundo hábito. Vamos para o terceiro? Nosso terceiro hábito, ele é genial, tá? Ele é fantástico, mas dá um pouquinho de trabalho. O nosso terceiro hábito é planejamento e organização. Então, a organização é a chave da produtividade. Então, eu tenho que ser organizado. Eu tenho que ser uma pessoa, tenho que planejar. Então, assim, quando eu comecei lá no meu autoconhecimento, aí eu fiz a minha meta clara, não foi? Olha só, agora eu vou planejar detalhadamente o que eu quero. Então, assim, eu tenho um exemplo da meta clara que eu vou usar no planejamento, né? Então, o seu planejamento é assim: eu quero ir na academia 3 vezes por semana, não é? Tá.
É isso. Eu já falei para vocês que eu não sou muito fã de atividade física. Mas eu tenho que fazer. Então, eu tenho um amigo que ele falou assim para mim: Fer, eu sei que você não gosta, eu sei que você não quer, isso para você é bem difícil. Ele fala para mim assim: levanta e vai e não pensa. É um planejamento, é uma organização que eu vou ter. Então, eu tenho que estar com isso dentro do meu planejamento, certo? Então, o que é o planejamento? Eu vou pegar algum lugar e vou anotar o passo a passo do meu dia, o passo a passo da minha semana, o passo a passo do meu mês, entende? Eu não tenho que em 3 meses ficar saudável, então eu vou anotar o meu planejamento até 3 meses, entende? Então é isso que você vai fazer, você vai organizar isso na sua vida. Então você vai manter esse planejamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de uma vida saudável, né? Então, assim, segunda-feira, começo da semana, acordei. Então, isso, meu planejamento, eu faço no domingo. Então, é organização. Eu não posso levantar e fazer meu planejamento. Eu tenho que fazer um dia antes. Então, meu planejamento, no domingo, eu já vou sentar à noite e falei, vamos lá, 8 horas da manhã eu vou ter que estar na academia. Então, no domingo mesmo, eu já separo minha roupa, já deixo tudo separadinho, porque eu tenho aquele problema. Se eu pensar, eu procrastino. Então, eu já pego a roupa e já vou. Tem que ser assim, né? Então, eu já sei por quê? Porque eu me conheço. Eu fiz minha autorreflexão. Então, vai ter um dia que tá frio, que agora vai começar a esfriar, aí eu vou parar e falar, ai, mas hoje tá frio, a cama tá tão boa, não é? E aí eu não vou querer ir. Então, não tem essa. Tá lá, tá programado, tá planejado. Então, eu vou fazer esse planejamento, tanto das minhas atividades, quanto também da minha dieta, não é? O que eu posso comer, o que eu não vou comer, entende? Nesse planejamento, eu vou organizar a semana, o dia, o que vocês acharem melhor. Se você quiser organizar por dia, sempre um dia antes, pode organizar um dia antes. Se você quiser já organizar a semana inteira, pode organizar a semana inteira, mas sempre revise o seu planejamento. Por quê? Porque às vezes acontecem imprevistos e eu preciso reorganizar ele. Então, assim, não significa que assim, hoje eu não fui na academia às 8 da manhã, não deu tempo, eu precisei trabalhar, precisei fazer outras coisas, não consegui ir. Tá, mas é segunda-feira, é dia de academia. Então você vai às 7 da noite, você vai às 8 da noite. Então você reorganiza, mas não deixe de fazer. Entende? Então, assim, você pode reorganizar o seu planejamento, mas ele tem que ser cumprido, tá? Isso faz parte da sua meta, entende? Para atingir o seu objetivo. Então, isso é fundamental, né? Então, quando eu vou fazer meu planejamento, eu vou priorizar tudo, o tempo que eu vou gastar, quanto tempo eu vou fazer, onde eu vou deixar de ir, entende? Você tem que organizar detalhadamente tudo. Existe um planejamento de tarefas que chama GTD, que é Getting Things Done, que significa fazendo as coisas acontecerem. Quem fez isso foi David Allen, tá? Ele que fez isso. Então, ele programou um planejamento de tarefas. Então, quando você vai programar um planejamento de tarefas, você precisa capturar. Primeira coisa, você captura a tarefa, aí você anota. Você vai anotar num lugar que seja seguro, num lugar que você não vai perder. Pode ser uma agenda, pode ser aqueles de aplicativo, né? Tem até aplicativo de beber água, não tem? Que ele fala assim, levante, vá beber água, levante, caminhe, né? Então, tem até esses aplicativos hoje em dia no celular, não tem? Então, você usa um aplicativo e fala, vá na academia, vá fazer seu projeto, e você estipula o que você quer. Aí você vai esclarecer. Então, aquele negócio, eu vou esclarecer o que eu capturei, o que eu tenho que fazer. Então, eu vou colocar o nome da ação que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir na academia, tal hora, tenho que fazer tal atividade, tenho que ficar lá tanto tempo. Depois desse tempo, eu tenho que fazer outras coisas. E estipular o que você tem que fazer, tá? Então, você esclarece. Uma coisa muito importante, né, que ele fala,
nesse planejamento é o seguinte: se você for esclarecer a sua ação, e essa ação você consegue fazer em 2 minutos, faça no momento. Não coloque no seu planejamento. Porque se você colocar no seu planejamento, você não vai fazer. E você tem 2 minutos para fazer. Um exemplo disso, quando você chega em casa, tem uma xícara em cima da pia, tá? Em cima do balcão, tá? Em cima do balcão. Se você pegar essa xícara e levar dentro da pia, deixar lá, daqui a pouco eu lavo, você não vai lavar tão cedo, entende? Então, isso é planejamento e organização. Então, para você ver, a organização não está somente no seu dia a dia, tá? Não está somente no seu caderno e nos seus objetivos, está no seu dia a dia. Então, eu peguei a caneca, eu já lavo e já guardo, entendeu? Isso é planejamento e organização. Então, não durou 2 minutos. Então, aquilo que não dura 2 minutos, você faça no momento e não coloque no planejamento. Você vai organizar o seu planejamento. Onde eu vou fazer cada ação? Eu vou fazer no trabalho, eu vou fazer na rua, eu vou fazer na academia, eu vou fazer em casa. Onde vai ser feita essa ação? Porque você precisa programar o tempo que você leva, você precisa programar para você o tempo que você vai voltar, o tempo que você tem que entrar no trabalho. Então, é tudo programado. Só para você ver, tá vendo que a gente programa tudo? A gente tá juntando tudo, não dando uma brechinha para a procrastinação entrar. Então, olha só, mudando o hábito, a gente não tem a procrastinação. Você vai refletir na sua tarefa. Então, assim, a tarefa que eu escolhi, eu vou refletir se ela é significativa, se está certo ou não para o meu objetivo final. E, por final, eu vou engajar. Então, assim, eu vou ver se ela está dando certo ou não. Entende? Se está funcionando ou não. Se não está funcionando o planejamento que eu fiz, eu tenho que refazer, tá? Eu tenho que analisar ele de novo e montar novamente. Então, um plano bem elaborado é meio caminho andado para o nosso sucesso. E a gente não permite que a procrastinação entre. Então, o nosso terceiro hábito foi planejamento e organização. Agora eu vou falar para vocês do quarto hábito. O quarto hábito, ele entra para tirar o medo da gente. Por exemplo, você tem... Desculpa, o quarto hábito chama quebrar de tarefas. Quebrando tarefas, tá? Então, assim, às vezes eu procrastino porque a tarefa que me deram é muito grande. Eu vejo ela gigantesca e me dá um medo, entende? Então aí eu paro, agora não vai dar para fazer isso. Eu vou tentar fazer outra coisa, vou mudar meu foco, porque me deu medo, entende? Isso acontece muito. Então, às vezes, a tarefa que a gente tem, o objetivo que a gente tem é tão grande que a dimensão de trabalho que ele vai me dar me torna estagnado. Então, aí eu permito procrastinar. Então, assim, de vez eu começar a minha tarefa, mesmo ela sendo grande, vou ver TV. Daqui a pouco eu vejo isso aí. Deixa eu ver TV. Entende? Então, assim, eu estou procrastinando, tá? Então, eu estou permitindo que procrastine por causa do meu medo. Então, lembra o autoconhecimento como é importante? Nessa hora, eu tenho que ter a resiliência emocional. Não tenho medo. Vamos lá, vamos encarar isso aí. Então, o que eu posso fazer? Quebrando a tarefa. Então, ela não é grande? Eu vou deixar ela pequena. Então, por exemplo, eu tenho um relatório para entregar. Tenho um relatório para entregar. Ok. Relatório gigantesco. Tá? Então, eu vou dividir em etapas o meu relatório. Então, por exemplo, primeira coisa no meu relatório, eu vou fazer uma pesquisa. Vou pesquisar tudo que eu preciso do relatório. Acabei minha pesquisa? Perfeito. Primeira meta cumprida. Vou lá, dar um tapinha nas minhas costas. Parabéns, você conseguiu. Fez a primeira meta. Próxima meta. Para chegar no meu objetivo. Minha próxima meta. Fiz a pesquisa, agora eu vou fazer o esqueleto do meu trabalho. Vou fazer o esqueleto do meu trabalho. Quando eu acabar, outra meta concluída. Então, olha só,
quando eu vou concluindo minhas metas, mesmo pequenas, eu já consigo ver o sucesso do meu objetivo. Então, uma parte eu já estou cumprindo dele, entende? Olha que legal. Então, mesmo a meta quebrada, eu consigo ver que ela vai chegar no objetivo. Fiz o esqueleto, agora vou escrever o texto. Escrevi o texto, outra meta. Vou fazer uma revisão do texto, outra meta. Entende? Texto finalizado e entregue no relatório. Pronto. Tá vendo? Aquele relatório de trabalho que era gigantesco, que me deu medo, eu consegui tirar a procrastinação dele e dividir em quebras de tarefas e realizá-lo. Foi perfeito. E ainda assim, a cada tarefinha que eu fui fazendo, eu fui vendo o meu sucesso. É que nem a vida saudável. Por exemplo, a gente não falou de ir na academia? Então, eu tenho que ir 3 vezes por semana na academia. Eu vou segunda, quarta e sexta, certo? Chegou no sábado, eu fui os 3 dias. Então, assim, quebrei. Eu tenho 3 meses para cumprir o meu objetivo. Então, eu quebro por tempo, entende? Eu quebro minha tarefa, entende? Eu vou celebrar quando eu acabei a semana. Deu certo, fiz vida saudável, alimentação saudável, fui na academia, perfeito. E você tem que celebrar as suas pequenas conquistas, né? Porque ela te dá um impulso. Ela te dá um impulso a continuar, entende? Continuar para o próximo passo. Quando eu falo assim, quando você atinge o sucesso da sua tarefa, eu vejo assim, né? Quando eu organizo por quebras de tarefa, eu falo, acabei a primeira parte, eu mudei de fase, né? Que nem joguinho de videogame. Acabei a primeira fase, vou mudar de fase. Ah, que legal! Você fica super feliz que deu certo. Aí você acabou, muda de fase. Então, isso é importante para a gente, sabe? Fazer essa quebra de tarefa, né? E aí, quando você quebra a tarefa, o segredo para superar grande desafio é dar o primeiro passo. Então, olha só, mesmo quebrando a tarefa, o segredo é dar o primeiro passo. Então, eu vou dar o meu primeiro passo. Eu vou fazer o primeiro ponto ali, o meu primeira quebra de tarefa, entende? Então, assim, olha que bom, né? Quando eu vou fazendo detalhadamente, seguindo os passos corretamente, eu não permito que a procrastinação entre. Olha só, um hábito guiando o outro, né? E aí eu vou entrar com vocês no quinto hábito. O quinto hábito, eu acho que é o mais difícil, vou ser sincera. A gente vive no mundo digital. Estamos na era digital. Então, infelizmente, nós temos um grave problema de distração. Então, o nosso quinto hábito é eliminação de distração. E com esse mundo digital, é bem difícil. Aí eu pergunto para você, quanto tempo hoje você ficou sem fazer nada olhando no celular? Nem responde. Nem responde. Pensa você mesmo. Foram muitos tempos, né? Foi tipo, o dia tem 24 horas, foi 16 horas eu usei as redes sociais, não é? Hoje, a gente fica muito tempo em rede social. A gente perde tempo com isso. Então, olha só, quando eu estou num objetivo, quando eu tenho que atingir meu objetivo, eu preciso eliminar distrações. Então, assim, quais são suas distrações? Você primeiro precisa identificar quais são, né? Você tem, por exemplo, celular, notificação de celular, rede social, e-mail, mensagem, notificação de mensagem, ruído no trabalho, aquela mosca que entrou e você achou ela mais interessante do que continuar no seu trabalho, no seu objetivo. Então, assim, o que te distrai? Então, primeiro você tem que identificar o que te distrai. Depois que você identificou o que te distrai, você começa a eliminar o que te distrai. Eu vou dar um exemplo meu, né? Para quem me conhece, para quem tem mais afinidade comigo, sabem que pode me mandar mensagem, pode me ligar, eu não vou ver, eu não vou atender, porque meu celular fica o dia inteiro no mudo. No mudo. Quando
tenho um tempo, eu vou lá e olho. Quando eu parei de fazer alguma coisa, eu vou lá e olho e respondo. Então, assim, quem quer falar emergencialmente comigo, não consegue, entende? Porque, assim, eu deixo meu celular no mudo. Por quê? Porque eu evito a minha distração no momento, entende? Se eu estou fazendo um trabalho, se eu estou escrevendo um texto, se eu estou estudando, eu estou com meu celular no mudo e eu deixo ele o dia inteiro no mudo, entende? Então, isso evita com que eu tenha distrações. Então, eu eliminei a distração da minha vida, entende? Então, quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu não tenho essa distração. Então, a gente tem que analisar isso. Quais são as suas distrações? Por exemplo, você tem um barulho no trabalho que toda hora você vira nossa, esse barulho me atrapalha. Não, esse barulho. Aí eu paro, falo, vou olhar o celular até parar esse barulho. Então, isso você precisa começar a resolver e eliminar da sua vida. Então, a distração, ela ela é a porta de entrada da procrastinação, entende? Então, assim, quantas vezes você está lá numa atividade e toca o seu celular, você para e vai ver a mensagem. E, na verdade, era só um bom dia. Não era nada importante. Não, um bom dia é importante, lógico. Mas, assim, você podia responder depois esse bom dia, não precisava ser imediato. Então, ou então, notícias de alguma coisa, entende? Do jornal, a bolsa de valores, entende? Então, assim, quantas notificações tem seu celular? Shopee. Eu acho engraçado, assim, o meu marido, ele tem um celular, ele não sabe mexer direito, né? Então, o celular dele tem várias notificações. Então, quando ele chega em casa, eu já falo, mudo, põe no mudo, né? Porque ele tem notificação da Shopee. Entende? Então, assim, tem gente que tem notificação da Shopee. Para quê? Então, notificação da Shopee. Deixa eu ver o que tem de promoção. Você se distraiu. Entende? Então, assim, isso a gente tem que tomar cuidado. Então, essas distrações. Claro, em momentos que você vai relaxar, elas fazem parte da sua vida. É normal ter distração, né? Só que essa distração, ela tem que ter começo e fim. Entende? Então, por exemplo, eu acabei minha atividade. Antes de começar outra atividade, vou responder minhas mensagens no WhatsApp, vou responder minhas mensagens no Facebook, no Instagram, vou ver o Instagram, vou ver redes sociais e tal. Vou fazer isso. Só que isso eu vou levar meia hora. Entende? Então, você vai estipular o seu tempo para fazer isso. Então, é começo e fim. Acabou? Volta para a sua atividade. Porque se você continuar, você procrastina. Entende? Então, não pode deixar isso acontecer. Então, se livrar de ruídos, se livrar de distrações é muito importante na sua vida. Ela vai fazer parte com que você não procrastine. Entende? Então, isso é fundamental. E vamos para o sexto, né? O sexto hábito, ele vem para abraçar todo mundo, eu acho. Para abraçar todos os hábitos, né? Então, eu vejo assim, falo, olha, ele só vai funcionar se a gente estiver aqui, ó. Então, assim, o sexto hábito é praticar a autodisciplina. Então, olha só. Então, assim, quando eu tenho meu autoconhecimento, sentei lá para fazer minha análise, eu tive autodisciplina em fazer isso. Se eu vou fazer minhas metas claras, eu tive autodisciplina para fazer as minhas metas claras. Então, eu cheguei e fiz minhas metas claras. Eu tenho que ter disciplina para me manter nas metas claras. Então, olha só, a disciplina te mantém focado. Ele te mantém dentro do seu objetivo. Entende? Então, isso é muito importante para a gente não procrastinar. Então, a disciplina, ela te mantém no caminho certo, ela te mantém em ação. Por quê? Tem momentos do nosso dia que acontece o quê? As tentações, né? A gente pode dizer que tem as distrações, né? Você tem tentações, a caminha quente, não vou sair nesse frio para ir na academia, é uma tentação. Você vai se distrair, né, com o celular, e aí você vai encontrar contratempo que pode te tirar do caminho. E a disciplina te organiza nesse caminho. Então, olha que importante. É muito importante você manter o foco, você se mantém disciplinado. Então, assim, a disciplina ela é fundamental.
né? Para todos os hábitos que a gente estudou até agora se manter em ação. O legal da disciplina é quando você tem uma rotina. Você faz de todo o seu projeto uma rotina. Então, a disciplina ela é importante para isso, né? Ela te mantém na rotina. É uma estratégia que você tem, né? A rotina. Então, ela te leva em hábitos saudáveis. Por exemplo, eu tenho disciplina de hoje à noite eu vou sentar e fazer o meu planejamento, minha organização de amanhã. Então, eu tenho que ter disciplina para chegar antes de dormir e fazer esse planejamento. Não deixar para fazer amanhã. Estou procrastinando, entende? Então, a disciplina, ela te ajuda nisso, né? Então, assim, ter disciplina, por exemplo, de você levantar de manhã, ir na academia, é uma disciplina. Ela te mantém dentro do seu objetivo. Você sai completamente da procrastinação, entende? Então, a disciplina, eu falo que ela vem para abraçar todo mundo, né? Ela mantém todos os hábitos alinhados e funcionando. Então, a autodisciplina, ela preserva a direção do nosso sucesso, mesmo quando as coisas não vão bem, né? Porque eu tenho disciplina, eu consigo ajeitar esse problema. E aí, nosso sétimo hábito. Gente, nosso sétimo hábito é o melhor, tá? Não é porque é o último que é o menos importante. Na verdade, ele é o mais importante, tá? Celebração do progresso. Então, olha só. Quando a gente só vê o futuro, né? Eu quero chegar nesse objetivo, eu quero fazer isso, eu quero atingir tal ponto, não sei o quê. Tudo bem. Mas o caminho que você vai levando até aqui é muito importante. É legal você começar a celebrar quando você conquista. Então, assim, por exemplo, eu quero uma vida mais saudável. Eu fui a semana inteira na academia, os dias que eu me programei para ir, fiz a dieta certa, vou me dar parabéns, vou celebrar. Então, você pode celebrar com um amigo, você pode celebrar você mesmo. Ai, tô feliz, deu certo e tal. Dá um presente para você mesmo, entende? E depois você volta para o foco do seu objetivo. Como eu falei, eu sempre dou exemplos da minha vida, né? Então, uma vez, eu e uma amiga minha, nós resolvemos fazer uma dieta. Eu acho que estava na moda da dieta Andertal, coisa assim. A gente só podia comer coisas cruas, né? E aí nós começamos a fazer essa dieta, nós fizemos a semana inteira essa dieta, né? Chegou na sexta-feira, a gente fez a semana inteira, deu certo. Nossa, a gente ficou muito feliz. Para celebrar, nós fomos no rodízio de massa. Então, celebramos errado, né? Então, pensa nisso, gente. Quando eu vou celebrar, né, eu estou trazendo esse exemplo para você ver. Cuidado como você vai celebrar, tá? Porque a sua celebração pode te tirar do seu objetivo, entende? Então, assim, a gente queria fazer a dieta. Então, a gente saiu do nosso objetivo. E aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente falou, pô, estão fora, não deu certo, né? Então, assim, essa é a importância da celebração, né? Eu vou celebrar, mas eu tenho que celebrar consciente, entende? Eu tenho que celebrar de uma forma que eu não saia do meu objetivo, nunca. E aí, acabei minha celebração, próximo passo do meu objetivo, entendeu? Qual é o meu planejamento? Qual é a organização? Entro na disciplina novamente, entende? Então, e continuo com o meu projeto até atingir meu objetivo final. É importante celebrar, mas uma celebração consciente, certo? E aí, o que eu tenho a dizer para vocês, que é assim, gente, hoje a gente estudou bastante coisas, entendemos bastante coisa sobre procrastinação, né? Identificamos que ela faz parte da nossa vida. A gente permite que ela entre na nossa vida. Mas também a gente permite que ela saia da nossa vida. E para isso, a gente explorou 7 hábitos. 7 hábitos importantes que deixam ela longe da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, o primeiro hábito, vamos recordar aqui, autoconhecimento. Fui lá, me analisei. Segundo hábito, definir minhas metas claras.
Eu tenho um objetivo? Beleza. Como é que eu chego nele? Coloquei passo a passo para chegar no meu objetivo. Fiz umas metas. Planejamento e organização foi meu terceiro hábito. Então, coloquei lá o meu dia a dia, minha semana, meu mês, até 3 meses. Planejei tudo certinho e estou organizada. Quebrei tarefas grandes. Por exemplo, eu tenho que ser saudável em 3 meses. Não tem problema. Eu vou fazer uma vez por semana. Quebrei minhas metas. Quebrei minhas tarefas, não minhas metas, minhas tarefas. Eliminei distrações. Por exemplo, eu não vou ficar olhando em rede social enquanto eu faço atividade física. Não vou ficar tirando fotinho no espelho da academia. Distração, né? Vou praticar a autodisciplina para me manter em ação, manter o meu foco, manter eu de pé firme até meu objetivo, para não deixar a procrastinação entrar. E vou celebrar de forma consciente, e aí eu vou permitir voltar para o meu objetivo, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês a palestra de hoje, né? Ajudado a vocês a espantar a procrastinação da sua vida. E que esses insights que a gente traz entra no seu cotidiano, sabe? E você consiga ter uma vida mais produtiva, mais focada e mais realizada. Eu só tenho que agradecer. Agradeço de coração. E sou uma pessoa eternamente feliz por vocês se dedicarem esse tempinho aqui comigo para eu poder colocar esses hábitos na vida de vocês. Ensinar a vocês que é fácil ser feliz, é fácil planejar a nossa vida, é fácil ter uma plenitude de vida. Muito obrigada de coração.